Fala pessoal, estamos aqui mais uma semaninha pro podcast Tudo é Possível. Agora começamos aí a segunda parcela de 50 episódios. A primeira parcela a gente já cumpriu e muito feliz por isso e muito feliz por estar toda semana aqui falando sobre algum assunto, né? O que eu quero falar essa semana para vocês e o que surgiu na minha semana, né? Muitos desafios nessa semana. Quem aí que tá escutando o podcast teve bastante desafios nessa semana, a ponto de se sentir sozinho, abandonado, né? Jesus está dormindo. Eu recebi uma palavra sobre Jesus está dormindo muito legal. Às vezes a gente acha que ele está dormindo, mas mesmo que ele esteja dormindo, assim como ele estava dormindo no barco na hora da tempestade, ele está junto com você. Às vezes a gente acha que está dormindo porque o desafio fica muito grande pra gente e a gente acha que está sozinho. Mas a gente acha que ele está dormindo, mas não importa se ele está dormindo ou acordado, importa que ele está junto com a gente sempre. E se ele tem uma palavra para você, pode ter certeza que isso vai se cumprir. Assim como se cumpriu aí com os discípulos no barco. A gente vai até outro lado, não importa se vai ter tempestade, se o inimigo vai estar tentando tirar você, se tem uma palavra sobre sua vida, isto vai acontecer. Mas então vamos lá, o que eu quero falar para você aqui essa semana, e o meu questionamento é o seguinte: existem algumas armadilhas na nossa vida que fazem a gente parar de ter alta performance, né? Parar de ter resultado, parar de ter até vontade e motivação para continuar a nossa vida, continuar os nossos objetivos. E uma das armadilhas da alta performance é você negligenciar as coisas que você tem que fazer, os dons que você tem e a palavra que tem sobre a sua vida. Essa é uma das armadilhas, negligenciar. Você sabe que, coincidência ou não, né? Eu não gosto de falar coincidência, eu falo que são coisas de Deus. Teve um assunto que aconteceu essa semana sobre bilíngue, né? Você ser bilíngue, você conseguir falar duas línguas. Para quem fala bilíngue ou tem mais línguas, né? A gente entrou sobre falando sobre esse assunto, né? Eu falei um pouquinho sobre as crianças, que as crianças, como estudam numa escola bilíngue, percebo uma facilidade maior delas no entendimento do inglês, né? Já parece que é mais automático do que nós, como adultos, né? No caso, eu não sou fluente no inglês, né? Eu falo que quando eu viajo eu me viro, mas é tipo me viro two potato large, sabe? A gente dá um jeito, mas deve ser ridículo para o americano escutar eu, por exemplo, falando inglês. E eu vejo que as crianças vêm desde pequena já com aquele aprendizado diferente, aquele aprendizado onde ele vê desde pequeno a professora falando e dando só os comandos em inglês, e automaticamente aquilo vai sendo absorvido pela mente dele, pelo ouvido, pela mente, e fica mais fácil de associar, né? Sorte deles, né? E não podemos negligenciar isso, né? Não podemos deixar isso passar. Mas foi falado sobre esse assunto e todos na roda estavam falando assim: pô, você sabe que o meu avô, ele só falava alemão? Você sabe que a minha avó e o meu bisavô só falavam italiano? E quando a gente para pensar isso, você veja o quanto grave foi o fato de os nossos pais terem negligenciado a cultura deles, a língua do país de origem. No caso, por exemplo, na minha família, o meu bisavô falava em italiano com a minha avó, em casa, aqui no Brasil. A minha avó, com o meu pai, falava só alguns dialetos, só algumas palavras. Já não foi dada sequência. O meu pai comigo não falava nada em italiano. Então, automaticamente, eu não sei nada de italiano, né? Então, eu poderia ser naturalmente um bilíngue, português e italiano, se meu pai tivesse dado sequência, minha avó tivesse também dado sequência mais rigorosamente, meu pai também com esse pensamento de não negligenciar a cultura e a língua. Eu teria uma facilidade maior quando eu viajo para a Europa ou quando eu vou para a Itália, e talvez
várias oportunidades eu teria, tanto de negócios como de lazer, por falar uma segunda língua, né? E na roda aconteceu que outra pessoa falou que o vô dela falava só alemão. Quando eles se reuniam na cidadezinha no interior de Santa Catarina, ela falou que a mãe dela tinha que traduzir o que os avós falavam e traduzir para os avós o que as crianças estavam falando. Pense então, alemão, né, que eu acho ainda uma língua mais difícil. Foi negligenciado isso dos pais dela para ela, e automaticamente ela não tem essa bilíngue em alemão, né? Então os pais negligenciaram a cultura. Então você veja nesse exemplo o quanto grave, né, o fato de você não dar continuidade e negligenciar algo que é seu, que é da sua casa, é da sua família, talvez um dom ou uma herança que você tem. E quando eu toco nesse assunto, e uma das armadilhas da alta performance é você negligenciar o que você tem que fazer, que é para você. Muitas vezes nós temos objetivos, metas, temos uma palavra sobre a nossa vida, né? Entenda como você quiser em relação a objetivo, metas ou uma palavra de Deus sobre a sua vida, e a gente negligencia o que tem que fazer, o básico que tem que fazer, aquilo que você sabe que tem que fazer, você tem o dom para fazer aquilo, mas você, por ter muitas atividades, por não ter bons hábitos, né? Quando eu falo bons hábitos, se você começa a ter hábitos de pensamentos negativos, de começar a reparar na vida dos outros e esquecer da sua, você acaba negligenciando tarefas que você precisa fazer para que a sua vida ande, para que você não negligencie a meta, o objetivo e a palavra de Deus sobre a sua vida. E você acaba se distraindo e negligenciando e não passando para frente. Esse da língua foi um exemplo. Eu já tinha falado sobre esse assunto uma vez, e essa semana ocorreu porque a gente queria falar muito sobre o quanto você negligencia o dom que Deus te deu. Porque se a gente for pensar de uma maneira um pouquinho mais espiritualizada, se a gente é filho de Deus, se a gente é imagem e semelhança de Deus, se Jesus veio aqui e nos mostrou como você vive como homem na terra, a gente é herdeiro, a gente tem essa herança, a gente tem tudo isso dentro da gente. Quanto a gente tem usado esse sobrenatural, esse dom, esse poder que nós temos, que Deus nos deu, que Deus nos abençoou, né? Deus, na Bíblia, fala várias vezes o quanto Deus abençoou nós, quanto Deus mandou Jesus para mostrar como que a gente tem que fazer, e mandou ele como homem para falar, olha, ele está fazendo as coisas como homem, é assim que eu quero que você faça. Penso eu, né, que Deus tenha feito tudo isso por esse motivo. E o quanto você tem negligenciado esse dom que ele te deu, ou esse poder que ele te deu de filho de Deus, de herdeiro de tudo, o quanto você tem negligenciado isso, e essa negligência tem feito você não viver o sobrenatural. Quando eu falo sobrenatural, o milagre da vida aqui na Terra. O milagre, o céu aqui na Terra. Você sabe que eu estou lendo um livro sobre como você desenvolver a sua mente para viver o sobrenatural de Deus aqui na Terra. Eu estou lendo esse livro, tá sendo muito legal e também muito confuso na minha mente, porque no livro fala muito bem sobre isso. Pontua muito bem isso. Se você é herdeiro, se você é filho de Deus, se ele te deu esse poder, se ele mandou um exemplo para a terra de como você deve viver, de forma de você presenciar o céu na terra, ele mandou Jesus. Jesus veio como homem, viveu como homem, fez milagres como homem. É assim, esse poder você também tem porque você é herdeiro. O quanto você tem ativado isso? O quanto você tem usado isso? Ou você tem negligenciado isso? Então, a armadilha de negligenciar o poder, a cultura que você tem, o conhecimento que você tem, não passar para o próximo, você corta uma geração, você acaba, não vou dizer estragando, mas você acaba deixando mais difícil para a próxima geração o fato de você não usar os dons
que você tem, o conhecimento que você tem. Sabe que eu acredito numa coisa, pessoal? Eu, por exemplo, sou formado em educação física, né? Fazem 21, hoje, né? No ano que nós estamos aqui, 21 anos, né? Que eu sou formado. Comecei com atendimentos, hoje já não atendo tanto como educador físico, mas também tenho essa função. E assim, eu não sei se meu filho vai ser educador físico ou não, né? Eu sempre brinco, tomara que não, senão vai sofrer muito. É brincadeira, porque pra mim sempre foi uma coisa muito que eu sempre amei. Mas eu não sei se ele vai ou não, vai dar continuidade, vai ser educador físico, ou se ele vai dar continuidade na minha empresa, né? Então, estar nessa área de saúde, fitness, wellness, não sei, mas eu deveria por obrigação passar para ele todo o conhecimento que eu tenho na área. Todo o conhecimento de saúde, pessoas, de negócios. Eu teria que ser obrigado a passar isso para ele. Mesmo que ele não siga o mesmo caminho. Mesmo que ele não siga o caminho, que ele não vá para essa área, mas eu teria por obrigação, porque é uma bagagem que eu tenho que eu teria que por obrigação passar para ele, para ajudar ele em outros negócios, para aumentar o nível de conhecimento e sabedoria dele, mesmo que ele não seja da área. Eu acredito que eu não posso negligenciar isso, porque isso vai ajudar ele a ter mais facilidade, no sentido de ter mais conhecimento e sabedoria, quando ele estiver adulto, quando ele estiver jovem, adulto e tiver as coisas dele. Então assim, pessoal, hoje eu quero que você faça uma relação. Vamos separar a sua vida em 4 áreas. Vamos separar em 4 áreas, né? Tem gente que separa em 10 áreas, tá tudo bem também, não tem problema. Só acho que daí é mais trabalho. Mas vamos separar em 4 áreas, né? Familiar, financeira profissional, saúde e espiritual. Faça um 0 a 10 em cada área. Dê uma nota de 0 a 10 em cada área dessa sua vida. E quando você parar para prestar atenção nisso, você vai entender qual área da sua vida você tem negligenciado. Você está negligenciando, você está deixando de cumprir o que você tem que cumprir. Na área da saúde, talvez você não está cuidando do seu santuário, que Deus te deu e que Ele habita. Talvez na área profissional, você está com tantos objetivos e tantas metas que você não consegue chegar em nenhuma até o final. Porque quando você está chegando no final de uma, você já está começando outra. E quando você vê, você negligenciou essa que já estava no final e não conseguiu chegar ao fim. Porque o fim é melhor que o começo. Você precisa chegar no fim dos seus projetos. Nem que o fim não seja o sucesso total que você imaginava, mas você completa a prova. Você completa o objetivo. E daí sim vai para outro. Com foco, energia, não negligenciando o que você tem que fazer para fechar os ciclos da sua vida, os projetos. É mais ou menos um exemplo assim. Já pensou eu correndo uma maratona, 42 quilômetros? Mas eu quero tanto correr bastante, eu consigo correr bastante, mas a prova é 42 quilômetros. Quando chega no 42 quilômetros, eu quero correr mais ainda e eu começo a correr de volta e não percebo, continuo correndo e não percebo que aquele objetivo de 42 era para ser feito em um determinado tempo e eu estou passando do limite. Então muitas vezes, pessoal, a gente negligencia o que a gente tem que fazer para conquistar aquele processo, porque a gente tem um apetite muito maior que às vezes que desgoverna tanto a tua vida, que deixa você tão atrapalhado que você já venceu aquela prova ou já conquistou, mas você continua correndo tipo um louco, como se não tivesse conquistado nada. Então cuidado quando você tem um apetite muito grande, cuidado quando você tem muitos projetos. Mas eu não posso ter? Claro que pode, você pode ter, só que você não pode negligenciar as tarefas que você tem que fazer para completar aquele objetivo de cada projeto, sabe? Tem muita gente que eu conheço que ele por ter um apetite tão grande por conquista, por coisas, eles não terminam um processo e já estão entrando em outro, e quando você vê, eles têm 15 processos em andamento e nenhum terminado até o final, com conquista, com case, com legado. Então, pessoal, cuidado, que uma das coisas que faz você negligenciar é talvez você ter um apetite tão grande a ponto de acabar
anular as suas habilidades, porque o apetite ficou maior que a sua habilidade. Isso é um fator que hoje, por causa de rede social, informação, muitas vezes a gente se perde. Informação é boa, rede social é bom, né? Tem muita coisa boa, mas às vezes é muita informação e a gente se perde negligenciando as tarefas básicas que nós temos que fazer para conquistar os nossos sonhos. Então cuidado com isso, um dos fatores é esse. Então tome consciência, para você começar a seguir um plano, ter alta performance e evitar a armadilha de negligenciar os dons e o poder que você tem, pega 4 áreas, avalia, ali você vai identificar onde você está negligenciando e põe a tarefa e vai até o final. Até o final, tá bom? Então, pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque a gente fala sobre alta performance, sobre ter resultados, e muitas vezes esquecemos das armadilhas, de pontuar as armadilhas. E quem aqui não como é que fala? Quem aqui não negligencia sempre algumas coisas na vida? Eu, por exemplo, só de trazer essa reflexão, já me passou aqui na cabeça o quanto eu estou negligenciando alguns dons que eu tenho, alguns poderes que Deus me deu, algumas energias que Deus me deu, alguns conhecimentos. Por quê? Porque eu estou envolvido em muita coisa, estou fazendo um monte de coisa, e daí eu vou negligenciando e acaba que você vai tendo. Negligencia, não chega até o final. Quando não chega até o final, você cria uma crença que você não é capaz, que você não vai até o fim, e automaticamente essa crença trabalha seus pensamentos de que você não é capaz, que você não vai até o fim, que você não pode, que você não consegue, e assim vai. E a gente já sabe o que o pensamento faz, né? Pensamento, comportamento, ações, resultados, crenças. Então, pessoal, a minha mensagem hoje é sobre você prestar atenção. Quanto você está negligenciando os seus dons, a palavra de Deus sobre sua vida, o quanto herdeiro você é, né? O que eu já falei, e o quanto você está negligenciando sua cultura, as coisas que você sabe para passar para o próximo. Tome consciência disso, nas 4 áreas principais, e faça uma mudança. Porque só depende de você, não depende de mais ninguém. Poder você tem, que eu sei, todos nós temos dentro da gente. Só ative esse poder, desperte esse poder, e eu tenho certeza que você vai viver o sobrenatural de Deus aqui na Terra. Um beijo no seu coração, Deus abençoe sua vida.